Se você sente que não importa o quanto trabalhe, o dinheiro nunca é o suficiente, saiba que isso não é um erro do sistema. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi planejado. O sistema financeiro não foi feito para você enriquecer, ele foi feito para manter você dentro dele, trabalhando, pagando imposto e perdendo dinheiro para a inflação sem nem perceber. Enquanto você rala todos os dias, uma pequena parte da população joga um jogo diferente. Um jogo onde o dinheiro trabalha para eles, onde os bancos não são inimigos, mas aliados, e onde o próprio sistema, que esmaga a maioria, pode ser usado contra ele mesmo para construir riqueza. E já vou avisando, esse não é um daqueles vídeos que prometem fórmulas mágicas para ficar rico do dia para a noite. O que eu vou te mostrar aqui é como o dinheiro realmente funciona, como as regras do jogo são manipuladas para te manter no mesmo lugar e como virar a mesa usando o próprio sistema contra ele mesmo. Então vamos lá, como o dinheiro realmente funciona? A primeira coisa que você precisa entender é que o dinheiro não é só um pedaço de papel com um número impresso, ele é uma ferramenta de controle. O sistema financeiro foi construído para manter você dentro dele, sempre trabalhando, consumindo e pagando imposto, enquanto o seu dinheiro perde valor sem que você perceba. O dinheiro, como conhecemos hoje, não tem valor real, ele não está mais atrelado ao ouro desde 1971, quando os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro. Isso significa que a qualquer momento os governos podem imprimir mais dinheiro do nada. O problema é que toda vez que isso acontece, o valor do dinheiro que já está em circulação cai. É por isso que você sente que seu dinheiro compra cada vez menos, porque quanto mais dinheiro é impresso e jogado na economia, sem que a economia esteja crescendo no mesmo ritmo, menos o dinheiro vai valer. E isso é o que chamamos de inflação, o aumento da base monetária. Agora pense nisso. Quando você trabalha e recebe seu salário, esse dinheiro já vem reduzido pelos impostos. Quando você gasta, ainda paga imposto embutido em tudo que compra. E o que sobra? Bom, perde valor com a inflação. Esse sistema foi projetado para te manter sempre correndo atrás do dinheiro, enquanto ele perde valor com o tempo. Mas você pode usar isso ao seu favor, investindo em ativos financeiros que funcionam como reserva de valor. E essa é a primeira maneira de enriquecer jogando contra o próprio sistema. Invista em ouro, dólar, bitcoin ou em ações no exterior. Para entender como isso pode te fazer ganhar dinheiro, ou pelo menos evitar perdas para a inflação, vou te dar dois exemplos. O primeiro aconteceu em 2015, durante uma grave crise financeira. Enquanto a bolsa de valores despencava, o dólar se valorizou 47% frente ao real, saindo de cerca de R$ 2,65 no início do ano para aproximadamente R$ 3,90 no final de 2015. Quem tinha todo o dinheiro guardado em reais perdeu o poder de compra, enquanto quem segurava dólares viu seu patrimônio crescer quase 50% sem fazer nada. E não foi só o dólar, o ouro também subiu 29%, e o Bitcoin, que ainda era novidade na época, dobrou de valor naquele ano, valorizando 100% frente ao real. Outros ativos que se valorizaram enquanto o real despencavam eram as ações no exterior. A Amazon se valorizou 117% em 2015, o Facebook valorizou 34%, o Google teve uma valorização de 45% e a Nvidia ficou com uma valorização de 66%. Lembrando que tudo isso foi só em um ano. Agora vamos avançar alguns anos e olhar para 2020, um dos períodos mais caóticos da economia global. Enquanto o mundo enfrentava uma pandemia e as bolsas de valores desmoronavam, ativos como ouro, dólar e Bitcoin dispararam de valor frente ao real. E antes que você comente, eu sei, tecnicamente o dólar não é um ativo financeiro, mas comparado ao real, ele funciona como um em momentos de crise. Sendo a moeda física mais forte do mundo, sua valorização frente ao real supera em muito o IPCA quando acontece uma crise financeira no Brasil. Ou seja, manter parte do patrimônio em dólar em crises não apenas protege seu dinheiro da desvalorização, mas também aumenta seu poder de compra ao longo do tempo, tornando-o na prática um ativo financeiro. Mas voltando, o ouro se valorizou 41%, o dólar teve uma alta de 29% em 2020, e o Bitcoin, bom, esse foi o verdadeiro destaque, subiu 321%, saindo de cerca de 7 mil para 30 mil dólares. O que fez com que os brasileiros que tivessem investido nele no começo do ano tivessem um aumento brutal de patrimônio. E não foi só esses ativos que se valorizaram, algumas empresas grandes também se valorizaram, mesmo em um momento tão caótico. A Amazon se valorizou 76%, o Google 31%, a Nvidia 122% e a Meta 33%. Esses exemplos deixam claro que quem entende o jogo do dinheiro não fica segurando reais e torcendo para que as coisas melhorem. O real perde valor todos os anos, e o governo sempre encontra maneiras de imprimir mais dinheiro e fazer com que ele valha menos. Os ricos sabem disso e mantêm parte do seu patrimônio protegido em ativos que crescem enquanto o dinheiro se desvaloriza.
Mas não é só o governo que se beneficia desse sistema. Quem realmente lucra com essa perda constante de valor são os bancos. Se tem algo que você precisa entender para sair da corrida dos ratos, é que os bancos não trabalham para você, eles trabalham para lucrar com você. Sempre que você vê um banco oferecendo um investimento seguro, um crédito acessível ou facilidades financeiras, pode ter certeza de uma coisa: eles já calcularam como lucrar em cima disso. Os bancos são negócios bilionários porque ganham dinheiro de duas formas principais. A primeira é que eles te pagam menos do que você deveria ganhar, e a segunda é que eles te cobram mais do que você deveria pagar. Vou te dar um exemplo simples. Se você coloca 10 mil na poupança, o banco te paga 0,5% ao mês. Mas quando alguém pega um empréstimo de 10 mil no mesmo banco, ele cobra 5% ao mês. Ou seja, eles estão usando o seu dinheiro para emprestar e lucrar 10 vezes mais do que pagam para você. Mas isso não para por aí. Os bancos fazem de tudo para te manter endividado, porque é assim que eles lucram mais. O sistema bancário foi desenhado para que você sempre precise de crédito, seja um financiamento, um empréstimo pessoal ou um simples parcelamento no cartão. Eles sabem que a maioria das pessoas não consegue pagar a fatura total do cartão todo mês, então cobram juros absurdos sobre o saldo devedor. Eles também sabem que as pessoas não entendem como os juros compostos funcionam, então jogam com essa ignorância para manter as pessoas presas no sistema. Mas enquanto a maioria fica refém dos bancos, os ricos fazem exatamente o contrário. Eles não pagam juros, eles ganham juros. Em vez de deixar dinheiro parado na poupança ou depender apenas do salário, eles compram ações dos próprios bancos que cobram juros das pessoas comuns como você, ou eles emprestam dinheiro para os bancos por meio de investimentos de renda fixa que pagam bem mais do que a poupança. E assim, os mesmos bancos que enriquecem explorando a maioria acabam trabalhando para aqueles que sabem onde colocar seu dinheiro. E essa é a segunda maneira de enriquecer usando o sistema contra ele mesmo. Compre ações de bancos lucrativos e receba dividendos. Ou empreste dinheiro para os bancos e investir em ativos como CDB, LCI ou LCA. Mas uma coisa importante a ser dita é que essa segunda opção só funciona se os juros estiverem altos, assim como no momento atual. Se os juros estiverem baixos, emprestar dinheiro para os bancos deixa de ser vantajoso, pois o retorno que você recebe cai junto com a taxa de juros. Em momentos assim, os bancos conseguem captar dinheiro a custos menores e passam a pagar menos para quem investe em seus produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs. Por isso, essa estratégia deve ser ajustada conforme o cenário econômico. Quando os juros estão altos, títulos de renda fixa se tornam muito melhores, pois os bancos precisam pagar mais para captar dinheiro. Já quando os juros começam a cair, o cenário muda e os ricos deslocam seu dinheiro para ativos que se valorizam mais rapidamente, como ações e imóveis. Mas tenha em mente que quando os juros estão altos, as ações estão mais baratas, o que significa que quando os juros baixarem, o seu lucro com ações será maior. Esse é um dos motivos pelos quais comprar ações de bancos lucrativos é uma estratégia ainda mais consistente no longo prazo, porque independentemente de os juros estarem altos ou baixos, os bancos sempre encontram maneiras de lucrar. Certo, agora que você já entendeu como os bancos jogam contra você e como lucrar com eles, vamos falar de algo que a maioria das pessoas teme: o crédito. A maioria vê a dívida como um problema, e de fato ela pode ser um buraco sem fim se for usada da forma errada. Mas os ricos entendem que a dívida pode ser uma ferramenta poderosa para construir riqueza quando bem utilizada. O erro da maioria é pegar crédito para comprar passivos, coisas que só trazem gastos, como um carro de luxo financiado, um celular parcelado em 10 vezes ou uma viagem que será paga durante anos. Os ricos fazem o contrário, eles pegam crédito para adquirir ativos, que são coisas que geram dinheiro para eles. Por exemplo, imagine que você compre um apartamento de 300 mil dando uma entrada de 60 mil e financiando os 240 mil restantes em 30 anos, com uma taxa de 9% ao ano. Se você seguisse o financiamento normal, levaria 30 anos para quitar a dívida e pagaria mais de 670 mil no total, considerando os juros acumulados. Mas se você for esperto, pode colocar esse imóvel para alugar e usar o dinheiro do aluguel para amortizar o saldo devedor do financiamento. Se o aluguel for de 2 mil por mês, em vez de simplesmente usar esse dinheiro como uma renda extra, você usa para reduzir a dívida diretamente. Esse simples ajuste faz o tempo do financiamento cair de 30 anos para cerca de 8 a 10 anos e reduz drasticamente os juros pagos. Em vez de gastar mais de 670 mil reais no longo prazo, você pode quitar o imóvel por algo em torno de 400 a 450 mil, economizando mais de 170 mil reais em juros. Outra opção é comprar o imóvel na planta e revender o imóvel logo após a valorização, antes mesmo de pagar a maior parte do financiamento. E se quiser expandir ainda mais o seu patrimônio, pode usar a valorização do imóvel para refinanciá-lo e obter um novo empréstimo, comprando outro imóvel e repetindo o processo.
Claro, tudo isso depende de muitos outros fatores, não me entenda mal, não tô falando que é fácil, e nem tô falando que sempre vai ser lucrativo, mas compare isso com quem fez um financiamento de um carro de 150 mil, ele vai pagar parcelas de R$ 3.300 em um bem que se desvaloriza rapidamente. Após 5 anos, o carro valerá menos de 70 mil, e o dinheiro terá simplesmente evaporado. A mesma lógica se aplica ao crédito para negócios. Se o empreendedor fatura 20 mil por mês, mas tem a chance de dobrar suas vendas comprando mais estoque à vista, pegar um empréstimo pode ser vantajoso. Se ele consegue um financiamento empresarial com juros de 1,5% ao mês, mas esse investimento aumenta seu faturamento em 50%, então a dívida paga a si mesmo e ainda sobra lucro. Só que tudo isso depende diretamente dos juros. Se os juros estiverem altos, como no momento atual, a melhor coisa é comprar ações de bancos lucrativos, emprestar dinheiro para o banco, não fazer financiamentos e nem se endividar. Agora, se os juros estiverem baixos, você pode fazer empréstimos de crédito para lucrar com o sistema. E para fazer isso da forma mais eficiente possível, você precisa ter um score de crédito alto. E essa é a terceira forma de enriquecer usando o sistema contra ele mesmo. Ter um score de crédito alto. Ter um score de crédito alto não apenas facilita a aprovação de financiamentos e empréstimos, mas também reduz os juros que você paga. Quanto maior o seu score, melhores são as condições oferecidas pelas instituições financeiras, o que significa que você pode acessar crédito mais barato quando os juros estiverem baixos, e usar isso ao seu favor para investir e lucrar. Certo, agora chegamos na última forma de enriquecer usando o sistema contra ele mesmo: pagar menos impostos. Sim, eu sei, isso não vai te enriquecer diretamente, mas vai fazer você perder menos dinheiro para o governo. E quanto mais dinheiro sobra com você, mais você pode investir em ativos, seja na sua empresa, em imóveis ou em qualquer outra oportunidade que gere retorno, o que na prática faz você enriquecer. A maioria das pessoas aceita a carga tributária sem questionar, pagando imposto sobre o que ganha, sobre o que gasta e até sobre o que investe. Mas tem algumas coisas que você pode fazer para pagar menos imposto, e a primeira delas é ser PJ em vez de pessoa física. O imposto de renda de pessoa física pode chegar a 27,5%. Isso significa que se você ganha 10 mil por mês, pode perder quase 3 mil só para o governo. No final do ano, mais de 33 mil do seu dinheiro foi para os impostos que poderiam ser evitados. Já quem trabalha como PJ e recebe o mesmo valor através de uma empresa, pode pagar entre 6% e 15% de impostos dependendo do regime tributário. Outra forma de economizar com imposto é investir de maneira inteligente, escolhendo ativos isentos de tributação. Muita gente coloca dinheiro em CDBs e tesouro direto, sem saber que esses investimentos pagam imposto de renda sobre os rendimentos. Mas existem algumas opções que deixam você com 100% do lucro no bolso, sem precisar dividir nada com o governo. Um bom exemplo são os fundos imobiliários. Eles pagam rendimentos mensais direto para a sua conta, sem desconto de impostos. Ou seja, se você recebe 2 mil por mês de dividendos desses fundos, esse dinheiro é todo seu, diferente de um salário, que já chega com um bom pedaço descontado para impostos antes mesmo de cair na sua conta. Além dos investimentos, a forma como você compra e vende bens também pode te fazer pagar menos imposto. Por exemplo, se você vender um imóvel e usar o dinheiro para comprar outro imóvel dentro de 180 dias, você não precisa pagar imposto sobre o lucro da venda. Muita gente não sabe disso e acaba perdendo dinheiro desnecessariamente. Pequenas estratégias como essa, quando aplicadas ao longo do tempo, fazem uma grande diferença e permitem que você mantenha muito mais dinheiro consigo para reinvestir. Bom, o sistema não quer que você enriqueça, mas agora você sabe como jogar esse jogo. A decisão de começar é sua. Se você ficou até aqui, comente morango. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.